Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título dos próximos vídeos, que serão uma série, é Há 2000 anos. Há 2000 anos é o nome de um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que era o seu mentor espiritual e viveu há 2024 anos, tendo um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, na Palestina. Esse senador romano, que era o espírito de Emmanuel, chamava-se Públio Lentulus, e o livro conta a história de todo um contexto de como se deu esse encontro. Como esses vídeos têm a duração de 15 minutos e a história é longa, eu imagino que serão os próximos 4, 5 ou 6 vídeos dando continuidade a esta série que começa hoje, que nós teremos por volta de 4 a 6 vídeos de 15 minutos cada um. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no episódio 2, 3, procure o 1, que é este, que é quando estamos começando essa história. Eu estou fazendo esse vídeo atendendo a pedidos, porque eu já dei essa palestra num local, e quem não pôde ir lamentou e pediu que eu gravasse um vídeo. E aí eu falei, bom, como a história é muito longa, a gente vai gravar essa série, e aí você fica sabendo da história, se você já leu um livro, ou se você pretende ler, ou simplesmente ter conhecimento dessa história muito singela, muito bonita, que se deu há 2000 anos. É a vida do senador Públio Lentulus, que na verdade é Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Essa história se dá em Roma, na época que o imperador era o Tibério, nos primeiros anos da era cristã. Então, nós temos, só para a gente se posicionar e relembrar geograficamente de como era aquela região, a Judéia, onde ficava Jerusalém, que era a cidade santa dos judeus, e Belém, que foi onde Jesus nasceu, a Judéia ficava ao sul da Palestina. No meio da Palestina, nós tínhamos a Samaria. Lembra das parábolas dos bons samaritanos, do bom samaritano que Jesus nos contou, e tantos outros contextos que acontecem, inclusive nessa história em Samaria. Então, Judéia, que era Jerusalém e Belém, ficava ao sul, Samaria ao centro, e a Galileia, onde ficava a cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu, era ao norte, onde tinha o lago que se chamava também Mar da Galileia, e aonde existia a cidade Cafarnaum, onde Jesus fez por 3 anos belíssimas pregações e curas. Então, a Palestina, a gente tem Judéia ao sul, Samaria no centro e Galileia ao norte. Muito bem. Que nós espíritas consideramos que nós temos muitas vidas. Então, a doutrina espírita nos explica que a gente acredita na pluralidade das existências. Então, o que significa isso? Uma pessoa que hoje tem um talento sobrenatural para música. Eu conheci uma pessoa que tinha ouvido absoluto para música. Você colocava um acorde no piano, ele sabia todas as notas, e ele nunca tinha estudado música, ele era um autodidata. Da onde que vem isso? E uma outra pessoa que nasce com deficiência mental. Deus é injusto? Acho que não, né? Então nós acreditamos que tudo que nós estudamos, nos esforçamos em uma vida, a gente já chega nessa vida com essa parte adiantada. E tudo aquilo que falhamos, todas as fraquezas que tivemos na outra vida, nós voltamos nesta vida
com estas dificuldades, para que possamos fazer um resgate, um aprendizado. Tudo é para o bem, tudo é para o bem, tudo vai passar. É só um momento da vida e a vida passa muito rápido se a gente aprendeu, aquela lição foi assimilada e a gente está livre daquela prova. É assim que a gente acredita. Então, nós acreditamos que nascemos muitas vezes para resgate ou temos os nossos desafios como provas que precisamos passar para nos deixar mais fortalecidos. Então, a história começa com o seguinte contexto. O senador Públio Lentulus, um senador muito orgulhoso, muito poderoso de Roma, ele está na sacada de seu palácio, no meio de jardins perfumados, vendo ali as colinas de Roma e conversando com um outro senador, que é o seu amigo, Flamínio Severus. Então, Públio Lentulus é bem mais jovem, senador romano, grande amigo do Flamínio Severus, que é um senador mais idoso, mas ambos são muito amigos e as esposas também são muito amigas. Então, esses dois estão conversando na sacada e o Públio fala para o amigo Flamínio. Ele diz, amigo, eu tive um sonho constrangedor. Eu sonhei que eu era o meu bisavô. Ele falou, mas como assim? No sonho, porque eu conheço a história do meu bisavô. O meu bisavô se chamava Públio Lentulus, como eu. Eu sou senador, ele era cônsul. Ele era um cônsul de Roma, de gerações e gerações passadas, e ele foi um cônsul conspirador. Ele conspirou contra o imperador e ele foi morto por estrangulamento. E eu sonhei que eu era ele. Então, eu fui lá nos arquivos da família, porque estava tudo arquivado no palácio dele. Ele falou, eu fui lá e fui procurar a estátua do meu bisavô, esse cônsul. E ele era a mesma feição minha. Isso depois que ele despertou do sonho. E aí eu fui pegar os pergaminhos da família, que ele tinha escrito coisas, e ele tem a mesma caligrafia que eu. Então, eu sonhei que eu era o meu bisavô. Acordei do sonho, fui nos arquivos da família, peguei uma estátua dele, ele é a minha cara e eu sou a cara dele, e os pergaminhos, a gente tem a mesma letra. E eu me vi no sonho como meu bisavô e eu era muito cruel com os meus inimigos. Eu matava os meus inimigos a sangue frio e eu pegava um ferro, deixava a ponta do ferro em brasa viva e cegava os meus inimigos. Porque agora o senador era um homem justo, muito orgulhoso, mas ele era um homem justo. E ele falou, e eu me vi fazendo isso, cegando os meus inimigos com brasa viva. Eu acordei muito perturbado. Flamínio, eu acho que eu já vivi antes e eu era o meu próprio bisavô. E o Flamínio fala, mas que bobagem. Os nossos deuses romanos quem são os verdadeiros deuses da nossa vida. Essa coisa de reencarnação é uma bobagem. Para de pensar besteira e vamos cultuar, vamos render sacrifícios aos nossos deuses, porque era assim, né? Toda vez que eles se viam em alguma dificuldade, como a gente vai e faz oração. Eles pegavam os animais e rendiam sacrifícios com sangue lá aos deuses romanos, que antes dos deuses romanos eram os deuses gregos, né? Que Roma adaptou com outros nomes, mas eram os mesmos conceitos de deuses. E ele desaconselha completamente Públio Lentulus a acreditar
que ele realmente era a reencarnação do avô. Só que ele era. E Públio Lentulus, o cônsul conspirador, quando ele desencarna, ele vai para o umbral. E ele tem anos e anos de umbral, de tormentos, porque a gente, quando desencarna, a gente vai para o local que nós estamos tendo a mesma sintonia vibratória. E a sintonia vibratória de alguém que comete assassinatos é péssima. Então ele vai para um lugar onde ele encontra os verdugos, onde ele encontra os inimigos, e ali ele sofre as suas penúrias, até o momento em que ele se arrepende e é resgatado. Só que Lívia, a esposa atual de Públio Lentulus, ela ama demais ele e ele também a ama. E ela, como era uma alma desenvolvida, evoluída, ela pede para que ele seja retirado do umbral. E ela, em espírito, recebe a permissão de ir lá recolher Públio Lentulus do umbral onde ele está e levá-lo para uma colônia espiritual onde ele é educado, reeducado, evangelizado, e ele topa vir de novo nas roupagens de um político de Roma para resgatar as arbitrariedades que ele teria feito como cônsul. Isso acontece então no mundo espiritual depois que o cônsul conspirador morre, é resgatado por Lívia, a atual esposa de Públio Lentulus, e depois de alguma preparação ele volta na roupagem do senador Públio Lentulus, marido de Lívia, e que está ali naquele momento conversando com o seu amigo. É engraçado, minha gente, que isso também acontece com a gente. Quando nós vivemos uma situação em que tudo nos aponta a verdade. Então, olha, ele sonha, ele vê que ele tem a mesma feição, a mesma caligrafia. Existem ali tradições antigas que acreditavam também em reencarnação, mas ele nega tudo isso porque o amigo diz que é bobagem, então é bobagem. Então, quando tudo nos aponta a verdade e por conveniência, porque é mais fácil, nós optamos em negá-la. Será que isso também já aconteceu ou está acontecendo em nossa vida? Vários fatos nos apontando um caminho e a gente, não, isso é bobagem, eu vou pelo outro caminho. Não é? Precisamos refletir. O Públio Lentulus, casado com a Lívia, eles têm 2 filhinhos, um bebezinho que se chama Marcos e uma garotinha, já com seus 5, 6 anos, que se chama Flávia, e ela tem lepra. Ela tem então aquelas feridas purulentas na pele. Como nenhum dos médicos, dos melhores médicos romanos, conseguiram curá-la ou melhorar o seu aspecto, a família é aconselhada por amigos a mudar-se para a Palestina, porque a Palestina era conhecida por seus ares puros, por aquelas regiões que eram verdadeiros oásis no meio do deserto. E Públio Lentulus, como senador romano, iria também defender ali os interesses de Roma junto, quer dizer, num cargo até maior, mais alto do que o de Pilatos, que era o governador da província de Jerusalém, e ele iria para Jerusalém com uma certa ascendência, hierarquicamente superior ao próprio Pôncio Pilatos, governador ali da Palestina, de Jerusalém, naqueles tempos idos dos anos 30 da era cristã. Então essa é a primeira parte e a gente continua nos próximos episódios. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá! Johan Cisbuni tu pasu, ya chai wang winya su.